Oi pessoal, aqui para compartilhar para vocês um testemunho, mais um, Atos do Espírito Santo, Atos 29. Eu costumo falar, tô falando assim na semana, né, sobre libertação, outro sobre cura, esse aqui seria sobre libertação, quer dizer, colocando uma ênfase na libertação. Libertação não é o meu ministério é cura, né, evangelismo, cura. E eu me refiro àquela libertação clássica de fazer uma lista, né, de envolvimentos e tal, não é, mas sempre que vamos curar alguma pessoa e um demônio, né, está no caminho dessa cura, então ele vai ser removido. E é isso que acontece muitas vezes. Então, hoje eu falei no vídeo da cura sobre condenação. O que é a condenação? É aquilo que nós, quando vamos ministrar, não podemos ter para ministrar com uma pessoa. Porque nós só podemos ministrar aquilo que vem de Deus quando o nosso coração está no amor e está concordando com o Espírito Santo de maneira correta. Porque nós concordamos com o Espírito Santo naquilo que ele está operando. E quando nós não concordamos e não estamos alinhados com a palavra de Deus, não é assim como nós queremos, né? Eu faço, eu curo, faço e aconteço, porque ele é o Senhor de tudo, né? De todas as coisas, e tudo que ele faz, o Espírito Santo faz, está totalmente em linha, em acordo com a palavra. Não existe discrepância com o Espírito Santo e com a palavra. Então, muitas vezes a gente acha, nós que vamos ministrar, e nós achamos que tem que ser nessa ordem, dessa maneira, porque nós entramos em conflito. Então parece que se curar alguém que não se arrependeu ou não mudou uma área, a gente vai estar validando o pecado, né? Nós queremos cuidar do Senhor, né? Cuidar da santidade dele, e muitas vezes isso nos bloqueia, né? E é muito lógico, sim, acontece de às vezes, muitas vezes, não são poucas, onde Deus quer primeiro uma mudança de quem está procurando a cura, ou retira algum bloqueio que está impedindo aquela cura, né? Eu tenho treinamentos que eu dou sobre cura, aliás, eu vou começar a informar o telefone e tal para treinamentos, onde a gente ensina, existe um módulo que eu ensino que chama Barreiras para a Cura, e esse que eu estou ensinando hoje estaria mais dentro de a cura da redenção, né? Que Jesus já operou pecados e tudo já está tudo resolvido na cruz, a gente agora só está apanhando a nossa parte, recebendo, né, por partes. E tem um versículo lá no Velho Testamento onde ele fala que ele vai ter misericórdia das iniquidades, quer dizer, existe uma coisa na nossa vida chamada iniquidade, que nos impede de receber muitas coisas de Deus, e ele tem misericórdia disso, né? E a iniquidade é preciso para a pessoa ser liberta, precisa de arrependimento, não é os demônios entram dessa forma e não tem como só expulsar, assim como em alguns outros casos, né? É preciso que esse arrependimento seja produzido. Então, e muitas vezes a gente leva muito, a gente que ministra, fulano tem que se arrepender, tem que perdoar, mas o Espírito Santo ajuda também nesse processo. E aí é isso que eu quero hoje contar da vida desse homem que veio a nós, né? E num dia que nós abrimos assim as salas para orar por várias pessoas, e entrou esse homem, a esposa dele, com acho que umas 4 crianças, pareciam que tinham saído de uma guerra, todo mundo com o cabelo assim sem pentear, e apavorados, né? Enfim, tentar deixar os detalhes à parte, esse homem batia na esposa dele, e eles já tinham saído das igrejas onde tinham andado, né, e chegaram num ponto que ele não queria ajuda, não procurava ajuda, e ela ficou sabendo do nosso trabalho, né, e trocou a fechadura da porta e falou para ele, é o único meio de ela dar a chave para ele, e ele do lado de fora e levando, né, seria se ele concordasse em ir na sala de cura. E aí ele concordou, né, nessas condições, procurar ajuda nossa. Então nós veio lá, enfim, a gente até um de nós teve que sair correndo comprar fralda, porque ela esqueceu de trazer fralda para o nenenzinho de colo.
as crianças mal vestidas, né, e tudo mais. A gente teve que, antes de ministrar, correr comprar fralda, arrumar umas bolachinhas para dar para as crianças comer. E, enfim, ministramos aquilo que a gente sabia, né? Ele pediu perdão para ela, pediu perdão para Deus e ministramos. Enfim, vou contar para vocês, encurtar a história, que acho que oramos umas 3 ou 4 vezes e lá vinha de novo, que ele tinha batido nela de novo, né? Aí um belo dia veio ele sozinho. Eu passei assim numa salinha onde as pessoas ficavam esperando, sala de espera, e ele estava assim curvado para baixo. Daí eu pensei, não, hoje eu acho que eu vou chamar a polícia para esse homem. Eu vou chamar a polícia. Bateu na mulher de novo, a gente já tinha feito de tudo que sabia, podia fazer para ele se arrepender, não se arrependia. Então, agora o que é que ele quer aqui? Né? E já fui orar por ele bem invocada, assim. E ainda mais que tinha uma do grupo que disse que eu era boazinha demais, que eu tinha que afrontar um pouco as pessoas por causa dos pecados, e que eu era muito boazinha, muito vozinha, muito assim, né? E estava me criticando bastante, eu já estava assim em conflito com aquela situação, por causa da minha liderança, enfim. E quando esse homem entrou, eu estava assim com muita dúvida. Por isso que é muito interessante também quando a gente trabalha com uma equipe, que os outros dois não estavam pensando como eu, né? Os outros dois que estavam apoiando, que impor as mãos. Enfim, esse homem entrou, ele tinha assim 1,90 m e poucos de altura, mas entrou assim quase com o rosto da minha altura, né? Tão curvado que ele estava. E aí ele disse que foi levantar uma caldeira e travou totalmente a coluna, e lembrou que nós orávamos por cura, né? E veio então para ser ministrado por causa daquilo, que ele estava realmente desesperado de dor. E aí eu disse, tá bem, eu pensei cá comigo, né? Esse homem não se arrepende há tanto, mas, né, o Senhor é misericordioso. E de novo, quando eu toco nesse homem, a gente ouve e ele se levantou. E aí as lágrimas começaram a correr, parecia assim que estava descendo um copo cada olho. E ele disse, ele me curou, olhando para nós. Eu pensei, é sempre ele, né? Foi ele, eu não estava lá muito de acordo. Mas ele disse, ele me curou, apesar de que eu não tinha me arrependido, não tinha conseguido parar de bater na minha esposa, e ele me curou. Enfim, só para, estou encurtando aqui, né? Já recebi um sinal que passou os meus minutos. Ele se arrependeu, teve uma mudança tremenda nessa família, porque o Senhor deu essa graça para ele sem ele ter se arrependido, e isso tocou, aquele amor tocou naquele homem, ele chorou tanto, vocês não vão nem contar o resto, mas aí confessou com lágrimas, né? A mudança nessa família foi tremenda. Tive a alegria ainda de fazer o contato com um pastor amigo meu, recomendar eles para essa igreja, porque já tinham andado umas quantas, né? E tinham saído das igrejas, e expliquei para o pastor, até para acompanhar ele, né, num negócio desse, assim, caso. Mas enfim, aquele demônio da ira que não saía sem o arrependimento, saiu. Alguém vai me perguntar, mas ira é demônio? Não, nem sempre, né? Tem um fruto da carne também, mas tem um ponto em algum ponto com um pecado que é repetido e tal, onde chama-se iniquidade. Aí entra um demônio, e esse homem não controlava esse demônio, ele avançava na mulher. Mas enfim, teve uma mudança também com a mulher, né? Ele também, um ponto que ele não se arrependia, porque ele pensava, ela também não muda. Mas enfim, esse casal, essa família, ela voltou depois para nos explicar que ela tinha um problema de voltar para a infância, tinha um regresso, né, de personalidade. E o homem chegava em casa e estava ela brincando com as crianças, e ele ficava furioso, cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, não se justificava. Tanto é que Deus não tratou com a mulher até ele, não justificava a violência, né? Mas ela, enfim, veio confessar, e nós pudemos tratar com ela também, foi curada desse regresso, passou a ser mulher, mãe daquelas crianças, né? E não ele chegar em casa, ela brincando, ela passou, a família entrou numa normalidade. Então tudo isso é porque a gente precisa seguir o Espírito Santo, precisa seguir da maneira que ele quer fazer, como ele quer curar, e não da maneira como a gente coloca, né? Passo 1, 2, 3, 4.
A gente precisa, claro, muitas vezes a gente precisa aprender os passos e seguir, mas tem horas que ele interrompe e diz, ó, não vai ser dessa maneira. Isso que eu estou passando aqui, essas experiências, né, para vocês, assim, aprenderem também a lidar com alguma situação na vida de vocês, e para que pessoas que estão precisando do Senhor, da ajuda dele, lembrem que ele é misericordioso, benigno, assaz benigno, diz a palavra. E é isso que eu quero sempre passar, que sobretudo o amor dele é maravilhoso. Amém?